suposição. Eu tenho aqui no futuro, como o senhor até brincou com a Adriz, falando que era a mãe de Ná, enfim, temos uma urna e eu tenho 3 opções nesta urna. Jair Bolsonaro, Luiz Inácio da Lula e Sérgio Moro. Sim, senhor. A diferença entre eles é que Moro é um cara íntegro. Essa é a integridade, Piperno? O que você quer dizer em relação à diferença? Porque eu posso te apontar inúmeras. Se for, por exemplo, então, aponte, por uma favor. Diferença em relação à popularidade. O presidente Lula tem muito mais do que os dois. Característica individual. Inclusive, Lula é mais popular do que Bolsonaro? Sempre foi, né? Inclusive, Não. Sempre foi, não quer dizer que ele continua sendo. Uai, mas então me aponte um levantamento que não mostra isso. Me aponte o lugar que Lula vai e seja aplaudido como Bolsonaro. Lula, aliás, é cidadão. As ruas desmentem essas pesquisas. Lula, aliás, é cidadão do mundo. As ruas desmentem as pesquisas. Lula é cidadão do mundo. Cidadão presidiário do mundo. Onde Bolsonaro Deus, vai, porque o público parece O Lula teve na cadeia, hooligan. Piperno, pelo amor de Deus. Se Bolsonaro vai para qualquer lugar, na cadeia. Hooligan. Exatamente, por um processo que, aliás, acabou sendo anulado depois. Pelo amor de Deus, Piperno. Bom, eu pedi aos senhores Deixa eu responder. Que me apontem, por favor, a diferença entre eles na urna. A sua pergunta é muito boa. O Moro realmente tem uma integridade, mas é uma integridade calcada numa inocência. O Moro, em que pese, calma lá, em que pese ter sido um grande juiz, e um juiz com cálculo político, porque ele percebeu que o PT comandava e orquestrava o maior esquema de corrupção da história da República Brasileira, ele é inocente como político e provou ser inocente como político quando saiu da maneira atabalhoada, atirando para todos os lados, achando que a vaidade dele ia terminar com o governo Bolsonaro e ele ser alçado a herói nacional. E ele não provou nada. E ele, exatamente com as desconfianças de ambiguidades políticas que tem em qualquer governo, não é só no Bolsonaro, acabou dando um tiro de canhão no próprio pé, tirando parte do eleitorado bolsonarista que o adorava também. Então, essa inocência dele como político, essa coisa de não saber que, em sendo político, você vai ter que negociar com gatunos, é que prejudica o caráter de um eventual administrador político. Como juiz, ele foi perfeito. Como político, ele deixa muito a desejar. Essa é a diferença dele. Bolsonaro tem uma certa leniência em relação à corrupção de fato, sobretudo em relação ao seu próprio filho, mas tem um traquejo, e soube ter um traquejo que ele não tinha, inclusive no começo do governo, de tentar negociar com um Congresso meio espúrio, que é a questão do semiparlamentarismo tosco. Se você não se rende de alguma forma, sem ceder os dedos com os anéis ao Congresso, você é completamente alijado sem do querer poder. estender. E Lula é um político, só pra falar, sem querer estender. e Lula é um político nato, mas no pior sentido do termo. Ele prostituiu o país em nome do poder. Adriles, eu só quero, por favor, que você me fale sobre o filho de Bolsonaro. É o grande calcanhar de Aquiles dele? Não há a menor dúvida. Flávio Bolsonaro foi pego, quer dizer, não foi condenado pela questão da rachadinha. A rachadinha é um crime banalizado pelo uso, mas é um crime sério, que você negocia com o seu funcionário o valor do salário para retornar ao gabinete, mas esse dinheiro nunca vai exatamente, dinheiro que se desvia, nunca retorna exatamente para um fim justo. Dinheiro injusto não tem fim justo. E aí, por causa disso, ele atravancou o combate à corrupção feito pela Lava Jato. Dizem que fez um acordo eventual com o STF. Agora, isso tudo são inações. São suposições. O fato é, bora para falar diretamente, o maior combate à corrupção que o Bolsonaro fez foi não fazer corrupção. Não há uma denúncia, uma única denúncia que ligue o presidente Bolsonaro a qualquer tipo de corrupção. Não há uma única denúncia que faça como o governo centralizador de qualquer esquema de corrupção na história em 3 anos. Você falou que existem vários. Então, por favor, me mostre agora qual denúncia aponta para Bolsonaro. Eu não disse para Bolsonaro, eu disse para o governo Bolsonaro. Para o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro. Exemplo, vamos lá. Por exemplo, 3 bilhões em compra de computadores pelo FNDE. Essa compra ela não chegou a ser concretizada porque se descobriu antes. E até porque havia superfaturamento e, aliás, tinha escola recebendo mais de 10 computadores por aluno. Por exemplo, tratoraço, né? Recursos liberados aí para que o Congresso fosse parlamentar do jogo. Mas tudo bem. Tudo bem, exatamente. Aí você vai lá e assina convênios superfaturados para compra de tratores e máquinas agrícolas, afinal de contas, para cooptar a sua base. Terceira coisa, recentemente o caso da Covaxin, também não foi comprada, né? Efetuado porque... Só para lembrar. Mas só ter a intenção já configura crime. Não, exatamente. Vou responder. Não foi porque a ação da CPI acabou desbaratando esse caso de
1 bilhão e 600 milhões de reais. Parece dinheiro de pinga, parece trocado, mas é muita coisa. Só 30 segundos em relação a uma última coisa sobre o Moro. Eu me lembro de um dia em que surgiu, né, uma outra lista dessas de políticos envolvidos em Caixa 2, e um deles era o hoje ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. E aí, confessou o crime, inclusive. Ficou, e aí acabou sendo constatado que ele recebeu dinheiro aí, enfim, via Caixa 2. Confessou. E perguntaram para o Moro o que ele achava daquilo. E o Moro, candidamente, ele já pediu desculpas.